Olá, o programa Claramente de hoje traz para você algumas informações sobre esta que, segundo estudos da Organização Mundial da Saúde, da Associação Mundial de Psiquiatria, vai ser a segunda doença do mundo em 2020, que é a depressão. Vamos pensar e analisar alguns aspectos dessa enfermidade, desse transtorno do humor e trazendo para você alguns passos, pelo menos iniciais, do que pode ser feito para você vencer o estado depressivo. O nosso cérebro é fantástico, a maneira como Deus criou. O cérebro humano tem 1,5 kg de peso, no adulto, e existem 100 bilhões de neurônios, fora as células chamada glia, da neuróglia. E você ter uma ideia, para cada neurônio da glia, para cada neurônio você tem 10 neuróglios, ou seja, então é uma rede fantástica dessas células do sistema nervoso central chamado neurônio. Esse aqui é uma imagem mais estilizada, mostra o que a gente chama de neurotransmissão, que eu não vou entrar nisso aqui nesse programa. Mas o cérebro funciona, a célula nervosa funciona com química e eletricidade. Você tem um impulso nervoso, você tem uma troca química, os neurotransmissores passam de uma célula para outra e nessa transmissão você vai tendo esta ou aquela emoção e a participação de todo esse conjunto fantástico aí vai produzindo o teu comportamento, afinal de contas, né? Os neurônios, então, são essas células do sistema nervoso, do nosso cérebro. Existem neurônios de vários tipos, ele tem, como toda célula, um núcleo, tem essas ramificações chamadas dendritos, tem uma parte mais comprida chamada axônio, que vai, através do seu terminal, se comunicar com a próxima célula, né, nervosa. O neurônio parece uma estrela, né, o desenho dela assim. Então, essas são imagens reais de neurônios com suas milhares de conexões e alguma coisa acontece no nível da neuroquímica, no estado depressivo, que faz com que esses neurônios estejam com algum tipo de disfunção, alguma coisa ali está precisando ser consertada. Um pouquinho de estatística em relação geral à saúde mental no mundo, 26,2% dos norte-americanos de 18 anos para cima sofrem de uma doença mental diagnosticável cada ano. Olha, é uma coisa bastante até assustadora, porque é mais do que uma pessoa em cada 4 adultos num país de primeiro mundo sofre algum tipo de transtorno diagnosticado, segundo os estudos desse pesquisador. E isso foi citado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, nesse trabalho chamado Os Números Contam, as Desordens Mentais na América. E olha que esse estudo, essa estatística de 1 em cada 4 pessoas lá nos Estados Unidos sofre em algum momento de doença mental importante, são doenças mentais de moderadas a severas, não é nada simples não. Bom, como é que você sabe que a pessoa tem uma depressão? Já falei aqui em outro programa que depressão não é ansiedade, apesar que existe depressão ansiosa. Mas depressão você tem que ter alguns sintomas. Eu vou colocar 9 sintomas. Então, nas últimas 2 semanas, esse é o protocolo médico para um diagnóstico de depressão doença, que é um transtorno do humor, né? Tristeza profunda, uma apatia ou desinteresse, uma agitação ou lentidão, tem pessoas que ficam mais agitadas, é verdade, mas o mais comum na depressão é a pessoa ficar mais lenta, mais devagar, alteração do sono, em geral vai ter uma insônia mais terminal. O que é isso? A pessoa deita, dorme e acorda muito cedo e fica numa angústia de começar um novo dia, porque não tem energia para começar esse novo dia. Um outro sintoma, alteração do apetite, pode ser para mais ou para menos, no sentido de a pessoa começar a atacar a geladeira, ou tem pessoas que têm um quadro depressivo que elas perdem o apetite, perdem peso rapidamente. Um outro sintoma é a perda de concentração. Então, a pessoa deprimida ela tem essa dificuldade, inclusive começa a ter prejuízo no seu trabalho.
sentimento de desvalor, ela acha que não é alguém importante, acha que não vale a pena viver, é aí onde começa então algumas ideias de morte e pensamentos mórbidos, né? Pensamentos depressivos graves, pensamentos de suicídio, pensamentos de parar com toda a sua vida e não vai ficar lá na cama. Então, para ser diagnosticado como depressão, a pessoa precisa ter, tem também o ficar sem energia, sem fadiga, a pessoa precisa ter 5 desses sintomas que eu citei aqui por 2 semanas, sempre tendo que ter aquela tristeza e aquela perda importante de energia. Agora, existem algumas alterações que a depressão produz, pessoas que têm complicações em função, complicações orgânicas em função da depressão. Então, ela tem um maior risco para morrer, tem um risco de acidente vascular cerebral em 50%, tem um risco de ataque cardíaco súbito em sobrevivente de infarto do miocárdio em 2,5 vezes a mais do que as pessoas sem depressão e que tiveram esse ataque cardíaco, tem um risco de doença cardíaca nos homens, olha como é que a emoção está junto com a parte física, né? Tem um risco de morte por câncer, por pneumonia, por suicídio. As pessoas deprimidas têm mais essa facilidade, segundo essas informações científicas ali, o Jornal de Epidemiologia, a revista e o British Medical Journal falam sobre isso nesse trabalho. O suicídio nos Estados Unidos é a 8ª causa de morte e a 3ª causa de morte entre jovens na faixa de idade de 17 a 24 anos. Olha que coisa incrível. Então, um pensamento que está muito arraigado na ideação suicida é o pensamento de desesperança. Então, quando a pessoa deprimida, ela começa a desenvolver ideias de que não tem saída a sua dor, seu sofrimento, ela começa então a elaborar alguns pensamentos suicidas. Por isso que no fundo, no núcleo da pessoa que tem o pensamento suicida, ela tem a perda da esperança. Também colabora com o suicídio pessoas que têm um prejuízo do seu julgamento, da sua avaliação mental. É o caso do alcoolismo, por exemplo, pessoas que têm uma importante diminuição da capacidade de resolver seus problemas, elas começam a ficar sentindo que não tem saída, não sabe como resolver, é tanta coisa e elas se desesperam e no desespero começa a pensar no autoaniquilamento. Pessoas que têm muita impulsividade, então de repente usa uma droga ilícita ou ilícita, a impulsividade na onda da tristeza pode empurrar para o suicídio, pessoas que têm muito isolamento social ou pessoas que já têm uma história antiga de sofrimento mental. Os efeitos da depressão, infelizmente, é uma verdade, mas diminui realmente a longevidade, pode produzir dor de cabeça, asma, uma alteração da memória, osteoporose, atrapalha o sistema imunológico de funcionar bem, junto com o estresse aumenta o risco do HIV progredir para a AIDS e a pessoa pode recair numa adicção, num vício, para se sentir melhor. Então, ela está deprimida e não sente melhor, ela então já tinha parado de usar álcool abusivamente, ou maconha ou cocaína, ela volta a usar para ver se consegue dar uma levantada no humor. Então, isso pode ter uma recidiva. A tendência genética pode passar para filhos, né? Pessoa deprimida, um pai ou uma mãe deprimidos, podem passar geneticamente, não a doença, mas a tendência para a enfermidade. Isso são as informações científicas que a gente encontra dessas citações que eu estou colocando. Então, essa autora, essa educadora aqui, diz um texto bastante interessante, que está no livro A Ciência do Bom Viver, na página 241. Olha o que ela diz. Ela diz que o estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. Então, alguns autores até falam que a depressão é o câncer da alma. Como eu falei no início, estudos prospectivos têm mostrado de que a depressão no ano 2020 deverá ser a segunda doença do mundo. E já tem estudos que mostram que
provavelmente no ano 2030, claro, se o mundo chegar lá, ela deverá se tornar a primeira doença que vai atingir a humanidade. Por quê? Porque o mundo está ficando desesperançoso. Talvez essa corrida estressora da vida, com prejuízos de vida afetiva boa, junto com problemas do passado da infância, junto talvez com uma materialização da vida, uma vida mais egocêntrica. Não são só perdas que geram um estado depressivo, é um conjunto de fatores sociais, psicológicos, biológicos e espirituais. No segundo bloco nós vamos voltar nesse assunto, comentando sobre alguns passos que você pode dar para ir vencendo, rompendo com o estado depressivo, porque tem jeito. É uma doença que tem tratamento, tem solução, e se você está com pensamento suicida, tem saída. Fique com a gente, segundo bloco, vamos falar sobre isso. Até já. Esse é o segundo bloco do programa Claramente, aqui na TV Novo Tempo. Se você chegou agora aqui, nós estamos falando hoje sobre depressão. A depressão está avançando, infelizmente, nesse planeta, no nosso planeta, e estudos mostram que no ano 2020 deverá ser a segunda doença do mundo. No primeiro bloco, expliquei quais são os sintomas principais de depressão: tristeza, desinteresse, apatia, insônia, às vezes ideias suicidas. E eu queria agora comentar uma situação de um sofrimento depressivo. Esta é uma mulher que ela nasceu num lar bastante conturbado. Era um lar sofrido. O pai dela tinha depressão. Um dos fatores que podem levar a pessoa a ter depressão é uma tendência genética. Não que a genética determine o surgimento da doença. A genética ela favorece o surgimento em pessoas suscetíveis àquela doença. Então, o pai dessa moça, ela tinha depressão grave. Depressão pode ser leve, moderada ou grave. E a mãe cuidava dela